Boa noite, meus irmãos. Uma alegria estarmos com vocês aqui nesse dia. Talvez alguns aqui nem nos conheçam, porque a gente só via pela manhã, porque à noite nós estávamos lá na congregação. E por falar em congregação, eu imagino que seja de ciência da igreja, que o próximo ano eu estou indo pastorear em outra igreja e consequentemente a congregação está indo junto também para essa outra igreja. Então eu queria agradecer muito primeiramente ao conselho dessa igreja, a forma como que vocês nos apoiaram, como vocês nos amaram e nos acolheram aqui nessa igreja. E vocês todos, irmãos, também, como nos trataram aqui durante esse ano. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando muito vocês, que essa igreja continue honrando, glorificando o nome dele, assim como vocês já têm feito. Deus continue os abençoando aqui, ok? E nessa noite eu gostaria que nós meditássemos em Tiago, carta de Tiago, capítulo 4. Vou ler dos versículos 1 até o 10. Tiago, capítulo 4, versículos 1 até o 10. Tiago capítulo 4, versículos 1 ao 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Vamos orar mais uma vez? Pai, nosso Deus bendito, obrigado por Tua palavra. Que o Senhor nos conduza e, como já foi intercedido aqui, ó Deus, que o Senhor seja exaltado nesse momento. Que o Teu Santo Espírito nos conduza, ó Pai. Ajude-nos a entendermos como deve ser a nossa caminhada diante do mundo e diante do Senhor. Ajude-nos a amarmos ao Senhor acima de qualquer outra coisa, ó Pai. Ajude-nos a resistirmos ao diabo. Em nome de Jesus é que nós oramos, ó Pai. Amém. Com certeza, eu imagino que você já deve ter ouvido aquela expressão do crente Raimundo, que é um pé na igreja e o outro no mundo. E se tem alguém aqui que tem esse nome, perdão pelo trocadilho, espero que você não se ofenda, mas o que Tiago está falando para nós aqui é a respeito disso, porque ele está escrevendo para crentes que estavam tendo uma certa dificuldade de praticar aquilo que eles aprendiam. E era exatamente isso que ele está querendo afirmar aqui. E o ponto que ele vai colocar no ápice, acima de qualquer outra coisa, é essa ideia de que vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Mas para a gente entender, quero retornar alguns capítulos aqui. Por que ele está fazendo isso aqui? E esse Tiago que está escrevendo é o irmão de Jesus. Existiam três possibilidades: é Tiago, filho de Alfeu, filho de Zebedeu, e Tiago, irmão de Jesus. Esses dois primeiros, a gente não entende que seja ele quem escreveu essa carta, porque os dois, um deles morreu muito cedo, e o outro ele não teve muita expressão. Nos escritos daquela época não se encontra muito o nome dele, algumas coisas que ele fez sobre a igreja. Então o que nos resta aqui entender é que é o irmão de Jesus. E ele começa dizendo no capítulo 1, versículo 1, Tiago, servo do Deus vivo, de Jesus Cristo. E o interessante nessa história, porque Atos vai nos relatar,
que esse Tiago, juntamente com alguns dos seus irmãos, eles não acreditavam que Jesus, o seu irmão, era realmente o Salvador, o Filho de Deus. Eles duvidavam, apesar de ver algumas coisas, apesar de entenderem, ver a inteligência, a criatividade desse Cristo, né? A imagem de Deus refletida nele, mas eles não entendiam e não criam nisso. Mas agora a gente vê uma transformação que Deus faz no coração deles. E é interessante ele começar dizendo isso, lá no capítulo 1, que é Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Porque imagina você ser irmão do Salvador, o Filho de Deus. Esse homem tinha talvez alguns motivos para poder se arrogar disso, né? Falou, opa, meu irmão, Jesus Cristo, deixa eu te dar uma carteirada aqui. Mas o que ele fala nessa carta? Tiago, servo do Deus vivo e de Jesus Cristo. Ele começa já a nos ensinar na primeira frase que ele solta aqui. O Tiago, que era o irmão de Jesus Cristo, mas eu sou servo do meu Salvador. Então, a carta inteira vai trazer algumas diferenças que ele faz entre uma fé verdadeira, uma fé genuína e uma fé falsa. E essa fé verdadeira, ele começa dizendo então no capítulo 1, que tem a ver com as provações. Ele vai dizer, olha, tem um motivo de grande alegria passarem por várias provações. E ele vai explicar por que a respeito disso, das provações e depois das tentações. Porque uma vez que a nossa fé é aprovada, nós estaremos mais perto da promessa que Deus fez, a coroa da vida que nos foi prometida, ela será entregue. E tudo isso Tiago nos apresentando, olha, isso é marca de uma fé verdadeira, a sua esperança cada vez mais aumenta, mesmo diante de tantas tribulações. E a gente entende, Tiago mostrando isso para nós, que vida cristã, ela não passa sempre por momentos excelentes, a gente passa por umas dificuldades também, assim como qualquer outra pessoa. Obrigado, irmão. Assim como qualquer outra pessoa, ele está dizendo, permaneça firme, fortaleça a sua fé nisso, porque Deus está contigo, meu irmão, a promessa dele não vai falhar não. E aí ele continua dizendo, quando ele entra na questão das tentações, ele fala, cuidado com quem você coloca a culpa, porque Deus não tenta ninguém. Ele faz uma diferenciação entre essa provação e tentação, mas ele diz, Deus não tenta ninguém, cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. E ele começa a apontar para onde está o grande problema, que é o nosso coração. Então, depois disso, ele passa para o capítulo 2, dizendo como que a gente reage em relação à palavra de Deus. Ele vai dizer, sede não só ouvintes, mas também praticantes. E uma fé verdadeira não é só ouvinte. Não é o crente domingueiro que fica sentado aqui, ouve, gosta de vir na escola dominical e ouve, mas durante a semana não pratica nada. Ele está dizendo, uma fé verdadeira, ela reflete na sua vida. E então ele vai complementar essa ideia que ele está dizendo aqui, começa a dizer umas coisas até que parecem controversas, mas ele vai dizer, por acaso vocês não sabem que vocês não são justificados pela fé e pelas obras? Porque uma fé sem obras é morta. E a gente, poxa, né? Mas então ele está contrariando o que Paulo está dizendo, que nós somos justificados apenas pela fé. Mas lembra que ele está falando para crentes aqui, e a gente entende então que nós somos justificados somente pela fé, mas essa fé reflete nas nossas obras. E é por isso que ele vai dizer, não adianta nada você ficar só falando que é cristão, que você acredita, né? Poxa, eu sou crente, mas se você não pratica, você está vivendo de pura religião. E é isso que o Tiago vai falar para nós, vocês estão vivendo de religião. Mas vocês querem saber o que é verdadeira religião? Ela se reflete na prática. Cuida dos órfãos e das viúvas. Está falando, olha para os necessitados. Cuidado com a sua língua, controla a sua língua. E depois ele vai dizer, e mantenha-se incontaminado, afastado do mundo. Afastado não, perdão, é não contaminado, que ele vai dizer. Cuidado, para você não se contaminar com o mundo. E agora no capítulo 3, ele vai ter um capítulo inteiro para falar a respeito da língua. Ele diz, quer saber se a sua fé é verdadeira? Controla a sua língua. Cuidado com as coisas que você fala. Cuidado com isso que sai, porque no momento você está glorificando a Deus e no outro você está maldizendo alguém. E ele fala, meus irmãos, não é assim e não pode ser assim. Dessa boca tem que sair palavras que abençoem, palavras que têm a ver com Deus que vocês servem, a quem nós servimos. E então ele termina essa parte do capítulo 3, dizendo lá no versículo 28, ora, é em paz que semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Ele termina dizendo de paz.
E aí ele começa o próximo capítulo dizendo: de onde vêm as contendas e as guerras que há entre vocês? Então, depois de dizer tudo isso, ele vai falar mais uma característica de uma fé verdadeira: é como que a gente se relaciona com o mundo. E então, diante desse texto, eu queria trazer para vocês, em primeiro lugar, algumas definições sobre o que o Tiago está querendo dizer com essa amizade, com o mundo. Depois, Tiago vai trazer para nós algumas implicações de você ser amigo do mundo. E por fim, ele vai trazer um alívio para nós, dizendo como que nós devemos lidar então com o mundo de uma forma bíblica, de uma forma saudável. Então, para a gente começar, quero trazer algumas definições para nós, porque lá no versículo 4 ele diz, e como eu disse, eu creio que esse é o foco dessa parte da Escritura. Ele diz: infiéis, ou algumas outras versões, e traz aí o termo aí, é de adúlteros. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus, pois aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Essa palavra amizade que ele traz aqui é um termo muito parecido, talvez seja a própria raiz do que a gente conhece como a palavra amor. E esse amor é mais conhecido como filéu. O amor, filéu. E essa amizade que ele diz aqui é fili. Ele termina por aqui. Então a ideia que ele traz aqui desse amizade comum, você ser amigo do mundo, tem a ver com você ter afeição, de você ter sentimento, de você ser muito próximo, de você desejar isso. Ele traz essa palavra porque ele não quer que escape, poxa, né, alguma coisa que eu não queria fazer, mas fiz, eu não queria pecar e pequei. Porque isso acontece, infelizmente, conosco. Ele não está querendo dizer isso, desses deslizes que a gente tem de vez em quando. Mas ele está falando, é um desejo de andar ao lado, é de você ter sonhos juntos, é de você ter projetos afins, ligados, em comum. É de você desejar estar andando com o mundo. Essa é a amizade que ele está dizendo. E esse mundo, trazendo essa definição, não é simplesmente a terra que nós vivemos, esse chão que nós estamos pisando, mas é no conceito que ele traz de uma esfera que é conduzida e regida pelo próprio Satanás e que cada vez mais nos afasta de Deus. E esse é o mundo que ele está dizendo aqui. É um sistema centrado no homem, orientado por Satanás e que é hostil a Deus, a Cristo e ao cristão. Isso tem a ver com os valores, com os costumes, o estilo, a ética, a moral e as instituições, à medida que elas são estabelecidas e que se tornam cada vez mais distantes de Deus. Esse é o mundo que ele está referindo aqui. Então é algo que tem a ver com tirar Deus do centro e colocar o próprio homem no centro de tudo. É uma visão que traz autossatisfação, autoglória, tem a ver com a minha vontade e não com a vontade de Deus. E agora o Tiago está dizendo: se você quer ser amigo do mundo, você tem afeição por andar nos seus prazeres. E João, 1 João, pouquinho depois do texto que foi lido aqui, ele vai dizer: olha, se você ama o mundo, ou as coisas que é no mundo, o amor de Deus não está em você. E o que é esse mundo? Tem a ver com os desejos do olho, da carne, do seu coração de satisfazer todas essas coisas. E agora o Tiago nos diz: se você ama essas coisas, cuidado, porque está trazendo inimizade de Deus. E essa inimizade aqui é ódio. É um sentimento muito ruim, muito pesado. E esse é o intuito de Tiago mostrar aqui. Porque a amizade com o mundo, essa afeição, esse afeto, esse desejo de estar muito ligado, ele produz inimizade com Deus. Mas a grande ideia aqui dessa inimizade não é porque eu sou inimigo de Deus, mas é o contrário. Quem é meu inimigo é Deus. Ou ele é inimigo daquele que ama o mundo. E terrível coisa é cair na mão desse Deus. E ele quer mostrar a gravidade de tudo isso daqui. E é isso que ele diz: amizade com o mundo, afeição, está andando ao lado, compartilhar ideias, compartilhar os seus sonhos, juntamente com esse mundo, com esse sistema que está cada vez mais afastado de Deus e centrado no homem. E quais as consequências disso? Em segundo lugar, é o que ele vem mostrar para nós aqui. Versículo 1: de onde procedem guerras, contendas que há entre vós, senão dos prazeres que militam na vossa
carne. Ele diz: cobiçais, matais, invejais. Qual a consequência dessa amizade com o mundo? Guerras, contendas, cobiça, inveja e tudo mais. Quero mostrar para vocês, antes de a gente entrar especificamente nesse ponto, algumas áreas onde o mundo tem afetado. Isso vem, obviamente, desde o pecado. Quando o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo, afetou todas as relações. Relação pessoal, que afetou entre Adão e Eva. Isso afetou a relação do trabalho. E isso tem sido, desde aquela época, que tem caminhado aqui. E vamos pegar algumas áreas mais específicas aqui, onde esse mundo tem influenciado e afastado esse centro em Deus. Pega, por exemplo, na educação. O que a gente tem hoje em alta? Ideologia de gênero. O que é isso? Tirando a ideia de que Deus criou da forma como Ele quis, mas agora está no homem. Deus não tem nada a ver com essa história. Você pega, por exemplo, a questão da arte. Como que isso tem influenciado a nossa cultura? Porque o homem, de certa forma, ele perdeu essa noção do que é belo e do que não é. Então ele entende que belo é colocar um homem nu deitado para crianças apalparem, tocarem. Está vendo como o sistema desse mundo está influenciando toda a nossa cultura, todo esse mundo? A gente pega também nas leis. Hoje leis são pensadas para afastar cada vez mais Deus dessa história da sociedade. Pega a tecnologia. Como que a tecnologia veio para nos ajudar, para que a gente pudesse ter mais tempo, né? Uma máquina faz por mim, eu vou ter um pouco mais tranquilo, ficar mais tranquilo, vou ter tempo mais com a minha família. E é isso que acontece? Cada vez mais a gente trabalhando mais. E vão chegando novas inovações, tecnologias muito boas que nos ajudam, mas cada vez eu trabalho mais e cada vez eu tenho menos tempo para dedicar ao meu Deus, para dedicar à minha família, para dedicar aquilo que é mais importante na minha vida. Isso é o mundo influenciando toda a nossa cultura. E isso é ser amigo do mundo. E agora então, como eu disse, o que isso provoca? Primeiro ele começa dizendo aqui, guerras e contendas. Porque quando eu olho para mim e o centro sou eu e a minha vontade, quando a minha vontade não é feita, ou quando alguém está no meu caminho, não importa as consequências, mas eu vou passar. Olha só dentro da sua casa. Quando pisam no seu calo, a coisa vai ficar feia. Porque é a minha vontade que não está sendo feita. Eu já vi casos, por exemplo, eram coisas simples que nos contavam brincando isso, mas a gente percebe essas coisas, que quando chegava em casa e o marido não tinha janta, a coisa ia ficar feia. Porque não atendeu a minha vontade. E eu não queria saber. A pessoa não queria saber nem o que tinha acontecido no dia da esposa. Mas ia dar problema. Essa semana, a gente mora perto de um supermercado que tem um posto dentro da área desse supermercado. E estava tendo uma promoção de combustível e o povo vai para lá, né? Quem que não está precisando de uma promoção de combustível? E a fila é enorme, né? Só que eles têm os cones lá que separava tudo direitinho. E vem um cidadão e corta a fila e entra. E o pessoal começa a buzinar, vira aquela algazarra, aquela baderna e ele não sai. Ele vai na fila, vai caminhando. E ele sabe que estava errado. Então ele chega na bomba para abastecer. E as pessoas descem do carro e falam para o frente, você não vai abastecer isso aqui não. Ele furou fio, você não vai abastecer. E o frente fala, olha, eu não tenho como então abastecer seu carro, você vai embora. Tá bom, não vai abastecer não? Ele parou na saída do carro. Ele falou, se eu não abasteço, ninguém sai daqui mais. Tá vendo como essa influência de que a minha vontade quando não é feita, agora de ninguém mais vai ser feita. Como essas coisas de forma sorrateira vão tomando conta do nosso coração. Isso é uma forma muito prática de como que essas coisas acontecem. De quando eu estou no centro, isso agora começa a provocar guerra, contendas. E ele vai falar aqui também sobre cobiça, inveja, soberba, é o desejo de cada vez ter mais. Infeliz é o pobre que acha que vai ser feliz quando tiver mais, quando tiver riqueza. E infeliz é o rico achando que vai ter mais sossego quando ele tiver mais dinheiro ainda. Esses dias também contando uma história de como que essas coisas nos influenciam, o desejo de ter cada vez mais, de que
eu não consigo ser satisfeito com o que Deus tem me dado, eu não encontro contentamento em Deus, mas tem a ver com a minha vontade. A gente conversando com um casal também, há pouco tempo, e eles falam de um dos filhos dele que está numa área lá de trabalho, e ele é muito feliz com isso, mas ele queria mudar, porque dentro da área dele o máximo teto que ele poderia ganhar era cerca de 18 mil reais, mas ele queria mudar, ele vai mudar completamente, porque aquilo para ele não é suficiente, ele quer entrar numa área que talvez o teto seja de 50 para cima. E eu não estou falando contra que você desejar ter algo melhor na sua vida, não, você trabalhar e lutar para isso, não estou falando isso não. Mas eu estou falando do lugar que essas coisas têm no seu coração. O porquê você está buscando isso? Por que essas pessoas estão buscando isso? E é onde Tiago vai começar a apontar. Olha, o problema não está simplesmente na língua, o problema não está simplesmente no dinheiro, não está nos relacionamentos. Está no seu coração. E onde está o seu coração? E agora Tiago traz aqui, dentro dessas consequências, talvez o pior delas. Porque guerra, contenda, né? Tudo bem, essas coisas vão passar, a cobiça, as pessoas convivem com isso. Mas agora é o grande ponto que ele traz para nós aqui no versículo 4. Ele diz: infiéis, adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. O que essa amizade produz? Que é a pior circunstância na vida do ser humano? Inimizade com Deus. Agora a coisa fica pesada. De trazer essa inimizade com Deus. E essa palavra que ele diz aqui de adúlteros, é o mesmo quando Deus fala para o povo de Israel, quando eles começam a adorar outros deuses. Ele fala: vocês são uma geração adúltera. E que marido que em sã consciência iria permitir que a sua esposa tivesse relacionamento com outra pessoa? Ou as mulheres também, que permitiriam isso? Deus fala: negativo. Vocês não servem a dois senhores. Vocês são meus servos. E ele termina essa ideia aqui dizendo, e é um versículo que não é muito fácil a gente entender nem traduzir isso aqui, porque ele diz: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós? Isso aqui pode ter a ideia de que Deus tem zelo, e ele traz a ideia de ciúmes aqui, né? Deus tem zelo de nós, do seu povo. Ou pode ser que o nosso Espírito, ele aqui é traduzido com um E maiúsculo, né? Mas pode ser também com E minúsculo. O Espírito que Deus colocou em nós, esse Espírito de vida, o fôlego de vida, ele tende ao ciúme, ele tende à soberba, à inveja. Mas independente disso, ele está dizendo: amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não tem esse negócio de pelar e pecar. Ou você está aqui, ou você está lá. E se esse é o padrão que Deus exige de nós, de buscar essa pureza, dessa perfeição, não existe nada além disso que vai trazer satisfação para o coração dele. Mas se novamente eu começo a olhar para mim, poxa, né? Parece que eu não tenho cumprido isso, então não tem solução? Tem. E o melhor de tudo agora, que Tiago vai trazer para nós, um terceiro ponto aqui, terceiro e último ponto, como que deve ser a nossa caminhada e como que nós vamos vencer o mundo. E ele vai dizer, versículo 6, antes, ele dá maior graça pelo que ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, chegai-vos a Deus, purificai as mãos, limpai o coração e humilhai-vos. Ele começa dizendo aqui: confie, sabe em quem? Para conseguir fazer isso? Não em você, mas na graça de Deus. E é agora que a gente pode descansar, porque até nisso Deus cuida de nós. O Deus que a gente serve, Ele está dizendo: confia na minha graça. Você pensa: poxa, né? Não estou conseguindo resistir a esse mundo, está difícil nessa área da minha vida aqui. Confia na graça de Deus para mudar a sua vida. E ele continua dizendo: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Antes, perdão, ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhem-se diante de Deus. Não é só a soberba que ele está dizendo que eu confio, eu vou vencer esse pecado. A gente tem que lutar mesmo, obviamente, mas a gente pede força a Ele. É interessante que lá no começo, no capítulo 1, versículo 27, ele vai dizer: gente, vocês estão precisando de sabedoria para lidar com provação, para lidar com tentação? Está meio fraco aí?
Vai dizer peça, que Deus dá de forma aberta, dá de forma abundante para vocês. Ele diz, peça. Humilhem-se diante dele, saiba que você não tem força para isso, mas ele pode te capacitar para fazer essas coisas. Então ele continua, sujeitai-vos, portanto, a Deus. No que a gente sujeita a Deus? E a ideia aqui de sujeitem-se à lei de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Imagine que alguém chega para você e fala, olha, eu quero te dar um carro. Vou te dar um carro, gostei de você, né? Sou seu amigo, mas olha só, se você seguir por esse caminho aqui, eu tenho esse carro para te dar. Esse carro é bom, vai andar, ele tem uma roda meio quadrada aqui, já não está funcionando bem, o para-brisa quebrou, né? Está faltando algumas peças dele, mas vai andar, vai ser bom, você vai caminhar, vai ser legal. Mas eu tenho esse carro, se você andar por esse caminho aqui, e aí pensa um carro que você gosta aí, vou chutar um aqui, pensa numa Ferrari, uma bonitona, zerada, uma Lamborghini, então esse caminho aqui é esse carro que eu vou te dar. Qual que você escolhe? E aí você, poxa, eu vou escolher esse carro velho. Alguém sem consciência faria isso? E aí Deus diz, anda no meu caminho, porque a minha lei é boa, perfeita e agradável, sujeite-se a ela. E a gente, não, eu prefiro esse outro caminho. Está vendo como parece absurdo a gente tomar esse tipo de ideia? Mas a gente faz isso com a lei de Deus. E o que o Tiago está dizendo aqui e nos chamando não é simplesmente para a gente viver legalismo, não é isso, agora eu vou viver debaixo da lei e agora Deus vai me abençoar por conta disso. Não, sujeitem-se porque vocês são servos, Ele comprou vocês com sangue precioso. Ele mandou o filho dele morrer na cruz e fez isso por amor a você. E o que Ele espera como resposta? Sujeitem-se à lei dele. A gente faz isso por amor ao que Ele fez por nós. Não por obrigação, não porque eu quero ser certinho, porque eu quero alcançar o céu, mas é porque Ele já fez isso por mim, porque Ele já alcançou o céu por mim. Agora Ele diz, sujeitem-se. E assim a gente consegue vencer o mundo. Ele diz, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. E essa ideia de resistência aqui é porque o próprio Deus sabe o que a gente passa, o próprio Cristo sabia o que era isso, ter que resistir à tentação. Tem coisa que é difícil demais para nós. Muito difícil. Ele está dizendo, resistam. E Satanás ele não tem esse prazer de lutar com aquele que já é dele, né? Que já está andando nos caminhos dele. Mas quando você resolve andar na lei do Senhor, agora ele vai se empenhar. Por isso que ele diz, resistam. Mas fica tranquilo, porque ele vai fugir de vocês, porque ele sabe quem vocês são. Continua ainda dizendo, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Está falando, vem para perto de Deus. Como é que anda seu tempo de relacionamento com Deus, seu tempo de devocional, seu tempo de leitura, seu tempo de oração com Deus? É assim que a gente vence o mundo, é assim que a gente vence a tentação. É buscando e confiados na graça dEle, e essa graça é derramada superabundante quando nós estamos próximos desse Deus. Então ele vai dizer algo aqui que isso aqui é incrível, porque ele vai dizer, purificai as mãos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, parece que vocês estão meio desconfiando de Deus aí, né, que Ele pode fazer essas coisas, limpai o coração. Isso nos remete ao Salmo 24, porque ele diz, Senhor, quem entrará no santuário e vai habitar aqui? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Mas para quem que o salmista está apontando e Tiago nos aponta aqui? Minhas mãos são sujas de pecado. Meu coração é sujo de pecado. Mas existe alguém que pode limpar as minhas mãos, purificar as minhas mãos e limpar meu coração, que é Jesus Cristo. O sangue dele pode limpar as minhas mãos e purificar o meu coração. Agora o Tiago está dizendo, só existe essa maneira de você cumprir tudo isso daqui, de você confiar na graça, de você se chegar a Deus, de você se sujeitar à lei de Deus, tem a ver com o sangue de Jesus Cristo. Quer vencer o mundo? Quer vencer pecado na sua vida? Entenda que esse sangue é capaz de redimir você, de limpar você por completo. Então ele termina,
afligi-vos, lamentais, chorai. Essa ideia aqui tem que ver de arrependimento. Se as suas palavras, se os seus negócios, se as suas atitudes, se os seus relacionamentos, eles têm mais a ver com o mundo do que com Deus, arrependam-se. Se lavem no sangue de Jesus. Porque isso é capaz de trazer de volta e você se tornar amigo de Deus. Tem uma música belíssima, eu gosto muito, que fala que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Agora, o contrário disso, quer ser amigo do mundo? Vai nessa. Mas sabe quem vai ser seu maior inimigo? Isso é pesado para nós. Ele está dizendo, quer vencer o mundo? Quer vencer pecado na sua vida? Você que foi comprado pelo sangue de Jesus, confia na graça, sujeite-se à lei dele, esteja próximo, busque. Lembra o que ele disse lá no capítulo 1, versículo 27? Está precisando de sabedoria? Peça, que Deus vai te dar. Para a gente finalizar então, onde está seu coração? Quem tem sido seu grande amigo? É o próprio Deus? Ou tem sido outras coisas que têm te afastado cada vez mais dele? Esse é o tempo. Arrependam-se. Se Deus não tem sido seu melhor amigo. E por fim, isso não significa que nós temos que viver isolados no mundo. Às vezes a gente estava conversando lá na escola, estava conversando com a Luciana, a dificuldade, né, que os pais têm encontrado, porque em casa eles até educam, ensinam, caminham com os filhos, mas quando eles estão na escola e outros ambientes, tem sido muito difícil. E aí a gente conversando, fala, olha, não tem como esses meninos viverem numa bolha, isolados. A gente não tem como viver numa comunidade agora de crente e acabou, não é isso. Mas Deus nos chamou para transformar onde quer que a gente esteja. Essa nossa amizade com Deus agora transforma onde que a gente está. Então por isso que a gente não vive isolado. Mas quando eu amo a lei do Senhor, quando eu amo Deus acima de todas as coisas, isso me capacita, isso me fortalece a vencer pecado, a fazer diferença, a ser sal, a ser luz. Nós fomos chamados para isso. Agentes transformadores da nossa cultura, não para viver alheio dela. E que Deus nos dê sabedoria, para a gente viver de acordo com a vontade dEle, amigos de Deus. Lembra disso, vença, permaneça firme na sua fé, fortaleça a sua fé, que lá no final da caminhada, a coroa da vida está pronta para ser entregue para você. Que essa seja a nossa esperança. Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, obrigado por Tua palavra mais uma vez. Nós te agradecemos. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça. Que se tem alguém aqui que tem amado mais ao mundo, as coisas do mundo, do que o Senhor, do que a Tua lei que é perfeita, Pai, que o Senhor traga arrependimento, que o Senhor traga mudança de curso, que o Senhor traga mudança de vida e fortaleça. Que o Senhor traga da Tua salvação através do sangue de Jesus Cristo, ó Pai. Que o Senhor renove a esperança de cada um aqui. Que o Senhor nos fortaleça a andarmos nos caminhos do Senhor. Ajude-nos a vencer o mundo, ó Pai. Jesus Cristo pediu que a gente não fosse tirado do mundo, mas que a gente fosse livrado do mal. Portanto, eu peço que o Senhor nos use como instrumentos do Senhor nesse mundo. Como agentes do Senhor, como servos do Senhor, prontos para trazer transformação, trazer essa palavra, ó Pai, de vida eterna, de esperança para as outras pessoas. Ajude-nos a não nos contaminarmos com o mundo, ó Pai, que não sejam os nossos desejos, a nossa vontade, mas a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Abençoe essa igreja, ó Pai, que eles continuem sendo um reflexo do Senhor, que eles continuem amando a palavra do Senhor todos os dias da vida deles. Nós choramos assim, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém.